Gente, boa tarde, bom dia aí para todos, ou até boa noite, né? A gente está começando aqui mais um podcast, Terras Americanas, mais uma vez aqui ainda dentro da nossa primeira temporada, entre aspas. Eu sou o Guilherme, sou mestrando em História pela Unirio, e hoje a gente vai falar um pouco sobre os movimentos dos trabalhadores industriais no Chile. Estamos aqui com a professora Elisa. Por favor, professora Elisa, dê seu oi para os ouvintes. Oi, boa noite, boa tarde ou bom dia. Estamos aqui também com o Tiago, né? O nosso querido graduando em História pela Unirio também, que nos acompanhou por todos esses podcasts. Dá um oi para todo mundo, Tiago. E aí, pessoal, tudo bem? E estamos aqui, para aqueles que são bons de memória, com o professor Vanderlei, do nosso episódio piloto. Bom dia, boa noite, professor Vanderlei. Boa noite, boa tarde, bom dia, boa madrugada para todos e todas. Então, professora Elisa, queria que você, primeiramente, se apresentasse aí para todos nós. Bom, meu nome é Elisa Borges, sou professora de História das Américas, História da América Contemporânea, na Universidade Federal Fluminense, e há pouco tempo vivendo na cidade maravilhosa, no Rio de Janeiro, e dando aula, né, em Niterói. Na UF, né? Então, professora Elisa, queria que você primeiro falasse um pouco para a gente sobre os cordões industriais, né, os movimentos dos trabalhadores desses cordões industriais no Chile, na época do Allende, e que você traçasse um pouco a cronologia, né, de como eles se formaram, de como eles atuaram no governo Allende e de como provavelmente foram desbaratados após o golpe no Chile. A palavra é toda sua. Bom, os cordões industriais foi uma experiência inovadora no Chile, na década de 70 a 73, tem início ali no governo Salvador Allende, né, que é um governo formado por uma frente de partido de esquerda, tendo como dois principais partidos, né, o Partido Socialista e o Partido Comunista, e os cordões industriais, e a Unidade Popular, que tem o projeto, né, de abrir caminho a uma transição socialista, e, portanto, né, inaugura na América Latina uma experiência única, que é chegar ao poder por meio do voto, né, da institucionalidade colocada ali no país, para uma grande transformação estrutural, cultural, política, né, e, nesse sentido, os embates políticos que acontecem durante o governo do Allende, aparece os cordões industriais em 1972, né, durante a greve, o chamado Paro de Outubro, que é uma greve realizada pelos setores patronais para paralisar o governo da Unidade Popular. E esses trabalhadores, em resposta ao paro patronal, se organizam para que as fábricas continuassem produzindo e que não afetasse, portanto, aí, o governo. Os cordões, eles nascem, né, com uma proposta de territorialização do movimento social, principalmente do movimento sindical que estava organizado muito por rama, né, de produção, e eles se organizam de forma territorial. Então, é uma relação que a fábrica estabelece com os moradores de uma determinada região fabril, e que, portanto, ali eles se organizam diante da demanda do paro patronal. Só que essa experiência não é uma experiência que para aí, né, uma experiência que, mesmo após o final da greve, eles continuam organizados e continuam demandando por novas posições do governo que fossem mais radicais, né, e que em determinados momentos entrem em choque com alguns programas, algumas pautas, né, dos setores dos socialistas, do próprio Salvador Allende e dos comunistas. Então, a Unidade Popular, os cordões industriais vão ter também seus momentos de atrito com o governo
quando, principalmente depois do acordo feito com os setores patronais, o Allende pede para que os trabalhadores desocupassem a fábrica e devolvessem essas fábricas aos seus antigos donos, né? E aí os trabalhadores, grande parte desses trabalhadores, dizem que não vão devolver porque já estão ocupando essas indústrias de fato, né, funcionários sem seus patrões, né, e que, portanto, reivindicavam a requisição para a área de propriedade social da unidade popular. Então, é uma experiência inovadora, principalmente porque o movimento social, né, o movimento sindical do Chile, que é um movimento que tem uma tradição, né, muito forte desde o final do século XIX, no século XX também, ele acaba tendo outras formas de atuar que não é somente, né, articulado dentro daquela fábrica específica, mas ela atua na fábrica, mas com apoio e dialogando com setores populacionais, que são, inclusive, as populações, né, que são várias, né, no Chile, que elas estão, né, pela forma como se organizam, né, as indústrias chilenas, as populações, muitas delas estão muito próximas desses setores industriais, né, então uma experiência muito, muito interessante, e que também demonstra um outro lado, que é um lado que muitos já sabem, né, pelos debates historiográficos, que são as diversas divisões entre a esquerda da esquerda chilena, né? A esquerda chilena entre o Partido Socialista, com dois campos ali dentro, né, que é o campo mais ruptural, organizado ali pelo Carlos Altamirano, e um campo mais gradualista, né, de transição mais gradual, que é o campo ligado ao Salvador Allende. E, por outro lado, as próprias rusgas, né, fissuras entre os socialistas com o Partido Comunista, que era o partido que liderava a Central Única dos Trabalhadores, a CUT, né, e a CUT tinha uma posição de fidelidade ao governo, né, de apoio ao governo, a um governo que era um governo revolucionário, né, que não era qualquer governo. Então, a CUT, inclusive o presidente da CUT, o Figueroa, ele chegou a assumir o Ministério do Trabalho, né, na crise de 1972. Então, aqui você tem uma conformação também vinculada a esses cordões industriais, onde o Partido Socialista, né, estrutura o Partido Socialista, né, na sua linha mais ruptural, estrutura a sua atuação dentro dos cordões industriais para confrontar as posições da própria Central Única dos Trabalhadores, né, de maior pacto, né, e de maior aderência ao governo nas medidas políticas, né. Então, os cordões industriais, que começa como uma atuação super inovadora, inclusive alguns autores, o próprio Frank Gottschall fala, inclusive, de autonomismo, né, de uma atuação muito autônoma desses trabalhadores. Pós-outubro, por meados de novembro, dezembro, você já encontra documentos dos partidos socialistas já instrumentalizando a luta desses cordões industriais nesse jogo, né, de batalha interna entre as forças políticas da Unidade Popular. Elisa. Oi, Vanderlei. Bom, já que você já falou em luta interna, aí é uma questão muito, assim, que me chama muita atenção, o tema do MIR, né? No campo, que eu conheço um pouquinho mais, né, ainda não conheço muito, mas no campo o MIR foi muito importante nas ocupações de terra, principalmente no sul, né, como é uma demanda histórica, né, dos Mapuches, né? Quando a gente fala histórica, a gente fala pelo menos desde 1884, quando eles perderam as terras mesmo na invasão do exército chileno, chamada Pacificação da Araucânia. Então, o MIR é muito importante para... MIR, se alguém não sabe, Movimento de Esquerda Revolucionária, que é uma organização criada no meados da década de 60, que começa pregando a luta armada e que depois se aproxima do governo Allende, numa espécie de apoio crítico. Então, o movimento é muito importante nessas ocupações de terra, principalmente nas ocupações de terra Mapuche. Eu queria que você falasse um pouquinho se o MIR tem participação nos cordões, como é essa participação e das relações MIR e esse campo que você fala mais rupturista do Partido Socialista. Uhum. Bom, na documentação que eu pesquisei, Vanderlei, o MIR aparece
né? Porque dentro do movimento sindical, o MIR não tem uma força muito grande, né? A própria Central Única dos Trabalhadores, né? O MIR não tem uma força entre os trabalhadores de forma organizada, né? Na disputa, por exemplo, da condução da Central Única. Dentro dos cordões industriais, a documentação que eu revisei, o MIR aparece atuando nos cordões, porque ali, como é um momento também de frissura, né, de disputa do projeto interno da Unidade Popular, e como ele também, né, está do lado mais rupturista, né, o próprio Miguel Henriques falava que era preciso romper com a legalidade burguesa, né, com a legalidade do Chile no período, etc. e tal, organizar o povo para a tomada do poder, etc. e tal. Ele utiliza esse instrumento dos cordões industriais para também tentar entrar dentro dessas indústrias, né, e dentro do próprio movimento. Só que na documentação ele não aparece como uma força muito relevante. Aparece ali sempre nas assembleias, né, das indústrias, com seus militantes, etc. e tal, mas não em grande número, pelo menos o que aparece na documentação. Eu entrevistei muitos trabalhadores, né, que atuaram no período, que eram dos cordões industriais, e eles me relataram a mesma questão. O MIR tinha uma força, né, discursiva muito forte, uma capacidade de incentivar, né, essas posturas mais rupturistas e de crítica à unidade popular, mas em número de militância era um número ainda menor, era um número não muito expressivo, mas que fazia um grande barulho dentro das assembleias, né? A grande questão aqui, né, principalmente para esses trabalhadores que eu entrevistei, é realmente a força do Partido Socialista ligado ao Carlos Altamirano, né, porque ele vê ali esses cordões industriais como uma possibilidade de reorganizar essa classe operária, né, e essa classe operária, essa classe trabalhadora que está no centro do discurso da unidade popular e que, portanto, né, pode pressionar o Salvador Allende e os próprios setores do Partido Comunista, né, chileno, para que as mudanças fossem mais rápidas e que, portanto, né, se fizesse logo a transição ao socialismo. Então, o MIR fica ali num campo muito discursivo dentro das fábricas, né, sem uma atuação muito mais concreta, né, mas ele realmente aparece com uma retórica muito forte, né, tanto que quando eu comecei a estudar os cordões industriais, eu achava que a principal força dos cordões industriais ia ser o movimento de esquerda revolucionário, né, pelas questões, pelos livros que eu tinha lido, o próprio livro do Miguel Silva sobre os cordões industriais, eu achava que ele seria a principal força, que o movimento de esquerda revolucionário. E quando eu fui para a documentação e para as entrevistas, né, os próprios militantes do MIR que atuaram, né, nos cordões falaram, não, a gente tinha muito mais, né, essa capacidade da retórica, né, da articulação da retórica do que propriamente número de militância, né, mas a gente conseguiu ali fazer vários debates dentro dessas assembleias, até porque a assembleia não era só dos trabalhadores, a assembleia dos cordões industriais também participavam, várias delas participavam também moradores da região, né, os cordões reúnem, né, as indústrias de uma determinada região, de um determinado espaço regional dentro de Santiago. Então, não era uma indústria ou duas indústrias, tinham assembleias que eram 5, 10, 15 indústrias, né. Então, dentro dessas assembleias, esses militantes conseguiam fazer, né, essa articulação do discurso mais radical. Mas, numericamente, eles me falaram, e pela documentação, né, numericamente, não era uma força expressiva dentro dos cordões. Só mais um pouquinho, tem ocupações de terra mais perto de 73, de setembro, em junho de 73, tem umas ocupações de terra em Maipu, que na época era a zona rural de Santiago. Uhum. Tem movimentos, tem setores de campesinos de Santiago, pelo menos, que chegam a se integrar aos cordões industriais? Não. Que eu vi na documentação, não. E nem me relataram. No entanto, por exemplo, eles falam de um apoio mútuo aos movimentos sociais. Então, por exemplo, tem em várias atas, né, em vários relatos das reuniões dos cordões, por exemplo, apoio às ocupações territoriais, apoio ao movimento campesino, né, tem uma série de questões assim, mas eu não posso te afirmar, na documentação que eu analisei, eu não encontrei.
Legal, professora. Eu queria saber, então, qual foi o papel dos trabalhadores no cenário político da reforma constitucional do Allende? Da reforma constitucional? Que ele tentou fazer. Ah, tá. Não, é porque ele propõe um texto de reforma constitucional, de reforma política, que você está falando. Não sei se é isso que você está falando, mas assim, ele propõe um texto, mas esse texto, ele não, ele é debatido na Câmara, mas ele nem chega a ser colocado em votação. Então, agora, existe uma outra questão, que aí eu não sei se é essa questão que você está se referindo, que é da aprovação da área de propriedade social. E aí, dentro da área de propriedade social, tem o estatuto dessas empresas, né? Uma discussão da participação dos trabalhadores nessas empresas, onde é aprovado via um convênio entre a CUT, o Ministério do Trabalho e o Governo da Unidade Popular, a participação desses trabalhadores dentro das fábricas, né? E aí se organizam, então, tinha inclusive uma discussão se as fábricas tinham que ser de cogestão, né, se a gestão tinha que ser só na mão dos trabalhadores ou não. Aí dentro da APS, né, que é a chamada área de propriedade social, aí sim os trabalhadores tiveram uma participação fundamental, né, para inclusive chegar, né, na proposta de como seria essa representação desses trabalhadores dentro das empresas, né? Então, por exemplo, as empresas estatizadas, né, você tinha os conselhos das fábricas, onde os trabalhadores e o governo tinham representação nesse conselho, né? E os trabalhadores discutiam, de fato, como seria a produção, né? Você vai produzir, por exemplo, 5, 10, 15 garrafas de água, 20 garrafas de água. Quem discutia como seria a produção eram os próprios trabalhadores, né? E os trabalhadores se organizavam essa produção, porque você já não tinha, como ela foi estatizada, você já não tinha mais patrão, né? O dono da empresa era o Estado. Então, portanto, né, nessas empresas, os trabalhadores se sentiam como donos das próprias empresas, era um sentimento que eles tinham em relação a essas empresas, né? O que é muito interessante também para a gente pensar nesse processo de transição, porque os meios de produção está na mão do Estado, né? Esse meio de produção está na mão do Estado, mas a responsabilidade da gestão, da organização, do modo de trabalho cotidiano é do próprio trabalhador, né, que é discutido, debatido, tudo em assembleia, decidido, tudo em assembleia, né? Então é muito interessante. Nesse ponto, os trabalhadores tiveram participação fundamental e ativa, e superativa, né, superativa. Tanto esses trabalhadores quanto o sindicato, né, que é uma questão inovadora do governo da Unidade Popular. Isso que você está falando é muito interessante, porque quando a gente fala aqui em empresa estatal, a gente pensa como algo totalmente desconectado do povo, né? A gente pensa, você fala, a Petrobras é estatal. Eu me lembro que quando, eu estou ficando velha, tá, Elisa? Fiz 50 anos no ano passado. Eu lembro que quando o Collor faz a primeira privatização da Uzi Minas, lembra? Deu um quebra-pau aqui na época. Eu sou tão velho que eu sou do tempo que tinha Bolsa de Valores aqui no Rio de Janeiro, funcionava lá na Praça 15. Então o pau quebrou, mas saiu a privatização, e aí aparecia uma propaganda na televisão dizendo assim, a Uzi Minas, para as pessoas comprarem ações da Uzi Minas. Então a propaganda era, a Uzi Minas era estatal, agora ela pode ser sua. Então, isso que você está falando é muito interessante, porque, normalmente, quando se diz que algo é do Estado no Brasil, a gente tem aquela ideia de que é do presidente da República. A gente até consegue pensar num dono, sim. Só que o dono, para nós, é o presidente da República. Não, é um dono que muda a cada 4 anos, mas a gente imagina que seja assim, totalmente desconectado. Então, isso aqui é muito interessante que você está pontuando. Sim, e eu acho inclusive quando eu escrevi minha tese, eu nem sabia dessas questões, eu fui descobrir, né,
quando eu fui fazer o trabalho de campo no Chile. E, assim, esse sistema de participação dos trabalhadores nas indústrias, inaugurado no governo da Unidade Popular, ele é muito forte, né, a ponto dos trabalhadores, né, eu lembro que na greve de 72, teve um trabalhador que eu entrevistei, ele falava, não, essa empresa, ela tinha sido estatizada, mas ainda não estava na mão dos trabalhadores, né, mas a gente foi para lá e já ocupou a indústria, e a gente trabalhava de manhã, tarde e noite, então essas indústrias estatizadas, né, elas trabalhavam em 3 turnos, não só na greve, mas depois da greve elas continuaram quando a economia começou a ruir, né, quando ela começou a entrar em colapso, eles tentaram aumentar, né, o número, a produção, inclusive, para poder fazer o contraponto ali na crise econômica que estava se instaurando. Então, esse sistema de participação foi muito forte, tão forte que o próprio Allende, né, deu autonomia para essas indústrias. Então, tinha lá todo um regramento, né, do sistema de participação das indústrias, mas, por exemplo, eles tinham que cumprir determinadas metas, mas o que passasse da meta, inclusive, o recurso eles poderiam utilizar da forma como os trabalhadores decidissem em assembleia. Então, foi um momento que se criou, que as indústrias, por exemplo, decidiram que o dinheiro, né, que sobraria ali para a gestão da indústria seria aplicado em quê? Na construção de refeitórios, porque não se tinha refeitórios no Chile nesse período. Né? A maioria das indústrias, os trabalhadores iam para o lado de fora, e tem fotos, né, dos trabalhadores do lado de fora da indústria, sentados no meio-fio, comendo suas marmitas, né, que as mulheres levavam, ou que eles levavam já de casa pronta para comer. Então, várias indústrias inauguraram, por exemplo, esses refeitórios. Em várias indústrias, a gente tem a criação de bibliotecas. Em algumas indústrias, você tem, por exemplo, a criação dos circuitos culturais de poesia, né? Teve até um encontro em Santiago de um festival de cultura feito pelas empresas, né? Teve um festival de ciência e tecnologia que o próprio governo estimulou, porque os trabalhadores também começaram, a partir da gestão deles nas indústrias, a criar determinadas peças, quando os Estados Unidos começou a boicotar, né, a compra de reposição de peças dessas indústrias. Então, eles começaram a criar, né? Então, teve o primeiro encontro de ciência e tecnologia, né, com todo esse material produzido pelos próprios trabalhadores, peças de reposição, né, enfim, com toda a precariedade que existia, mas os trabalhadores ali assumindo um protagonismo muito forte. E eu acredito, né, e assim, foi uma das hipóteses do meu livro, era que esse sentimento de pertencimento, não só da classe operária, mas dessa classe operária ao próprio governo, né, eles se sentiam parte do governo, era um governo dos trabalhadores, né, não era, tanto que eles chamavam Allende de companheiro presidente, né, não era só presidente Allende, né, era de companheiro, era meu companheiro, né. Então, assim, são experiências inovadoras, assim, que esses trabalhadores puderam vivenciar durante esse governo. E grande parte dele, né, é fruto desse sistema de participação que aí sim foi elaborado em conjunto com a Central Única dos Trabalhadores, o governo Central Única dos Trabalhadores e a Central Única dos Trabalhadores escutando, né, a sua base, que são os operários ali chilenos. Vocês veem que a professora Elisa aqui é como? Ela é várias palavras por minuto, super treinada. Professora Elisa, saindo um pouco dessa parte mais específica, né, que a gente sabe que pode atingir um público mais amplo, queria que você jogasse uma luz, nos resumisse aí, se possível, o que é esse bicho sem forma que é chamado de via chilena para o socialismo. Aí eu posso ficar aqui horas falando sobre o que é a via chilena ao socialismo, né, Vanderlei? Deixa eu só fazer uma observação rápida, Elisa. Uhum. Cada vez que eu estudo a experiência do governo Allende, que experiência perigosa, né? Antes da professora responder essa pergunta, eu queria, se ela puder responder a outra também, conforme vai respondendo essa, é que para alguns o Allende não era de esquerda, né? E para outros ele também não era de direita. Eu queria que você falasse um pouco, né? Já que você vai falar sobre a via chilena, sobre essa dicotomia, essa
dificuldade que ele tinha em se enquadrar. Agora, só continuando, por que eu disse perigosa, Elisa? Eu estive no Chile em 2017, uma das vezes que eu tive com o professor Fábio, que nós vamos entrevistar depois, é um professor de São Paulo, que organiza, você já até participou de evento com ele lá da Realidade Latino-Americana. E uma coisa interessante é que quando houve a greve dos caminhoneiros, o presidente Allende tenta pedir ajuda à União Soviética depois da greve. E ouviu um sonoro niete dos russos, né? Porque esse tipo de experiência, como você está falando, dessa autonomia para as fábricas, dessa autonomia dos trabalhadores, né? Se era algo impensável no modelo capitalista, também era algo impensável no modelão soviético. Também era algo que os russos não aceitariam. Também era uma coisa inaceitável para eles, na medida que o modelão soviético era tudo centralizado. Lá o partido, a galera lá do Politburo resolvia o que quer ser feito da vida de Moscou a Vladivostok, né? Só um comentário interessante que me chama a atenção dessa periculosidade do presidente Allende, né? Sim. A periculosidade que acabou, né, não só do Allende, mas do projeto, né, desembocando aí nesse golpe, né, terrível de 11 de setembro de 73 e na ditadura pinochetista, né, neoliberal e cruel, né, pinochetista. Bom, muita coisa aqui para responder. Bom, a via chilena ao socialismo é uma formulação, né, por que eu gosto desse nome, inclusive, da via chilena e da experiência chilena, né, respondendo aqui a pergunta de vocês. A via chilena ao socialismo é uma formulação muito própria, né, chilena, que é encontrar um caminho, né, nacional, pensando na perspectiva nacional, pensando, né, na construção do Estado chileno, do seu povo, né, do movimento social, etc. e tal, para realizar uma transição ao socialismo, né? A via chilena ao socialismo é a formulação feita pela esquerda chilena, né, de que é possível realizar uma transição ao socialismo por meios democráticos, e não só pelo meio, por exemplo, da Revolução Armada, que os chilenos, né, tanto Salvador Allende, Partido Socialista, Partido Comunista, né, diziam é super legítimo, mas não é o caminho próprio, não é o caminho para o Chile, né, não existe a possibilidade de uma revolução armada aqui. Então, a via chilena ao socialismo, ela foi formulada, né, não é de uma hora para outra, não é só na década de 70, né, ela vem de uma formulação anterior, onde as esquerdas, né, a partir do pensamento dos seus próprios projetos revolucionários, né, vão se colocando na disputa eleitoral. Então, Partido Socialista e Partido Comunista, desde que se formam enquanto partidos, né, se apresentam, né, na disputa eleitoral. O Partido Comunista se coloca, né, na disputa eleitoral, o próprio Emílio Recabarren, né, se apresenta e se candidata, o Partido Socialista também, inclusive ele nasce, né, em 33, falando, né, dessa disputa eleitoral, que é um partido que vai disputar as eleições, né, que vai disputar tanto o poder executivo quanto o poder legislativo, né? Então, a partir da reflexão dessas esquerdas, né, que passam por muitas fases, né, principalmente o Partido Comunista, né, que tem a União Soviética como inspiração de organização da sua luta, né, a Terceira Internacional. Então, o Partido Comunista passa pelos momentos, né, de embates e de posições mais radicais ou mais rupturais, melhor dizendo, né, como o período classe contra classe, depois faz autocrítica, né, e assume a postura de uma revolução democrática, etc. e tal. Então, eu sempre digo que a via chilena ao socialismo é uma maturação, né, das estratégias partidárias, tanto do Partido Comunista e do Partido Socialista. Claro que na coalizão você tem outros partidos, mas são os dois partidos principais que chegam, né, a construir um programa, né, principalmente na radicalização dos anos 60, que adquire o Chile,
né, que coloca uma questão central, uma palavra central dentro dos movimentos sociais, né, não só do embate dos movimentos sociais, mas da militância do movimento social, que é a palavrinha chamada revolução, né? Então, por exemplo, na década de 60, você tem uma radicalização política em que o centro político, né, hegemonizado pela democracia cristã, se lança, né, candidato em 64 com um programa de revolução e liberdade. Olha a revolução aparecendo aqui, né? Então, essa esquerda, né, a esquerda, o Partido Comunista e o Partido Socialista pensam a revolução, principalmente a partir dos anos 60, e amadurecendo para o programa em 1969, onde se forma o programa da Via Chilena ao Socialismo, que é possível fazer, né, reformas, é possível fazer um governo revolucionário por meio da democracia e que vai nos levar no futuro, porque é isso que está dentro do programa, é isso que vai ser um processo de construção, né, de transição ao socialismo, né? Esse é o programa da Unidade Popular. E o programa da Via Chilena ao Socialismo apresentava algumas características. Então, uma característica fundamental que eles colocavam é a importância da participação dos trabalhadores e do movimento social e dos camponeses, né, não só no programa, mas durante o governo. Uma segunda questão que eles falavam é que a economia não devia ser uma economia 100% estatizada de uma vez para outra, né? Mas ela deveria ser, aos poucos, né, estatizada. E o governo Allende faria a estatização e a nacionalização dos recursos básicos, né, o que eles chamavam de recursos estratégicos para a economia chilena, né? Então, dentro da economia, teria 3 áreas. Uma área estatizada, né, uma área que eles chamavam de área mista, que era o Estado e propriedade privada, e uma área privada, né, sendo que esses setores nacionalizados eram setores fundamentais para o Estado. Por exemplo, bancos, então você imagina, né, ele estatizando os bancos, aquelas empresas que faziam a extração dos principais minérios no Chile, então cobre, salitre, que eram empresas, sobretudo, ligadas a grandes corporações norte-americanas, que foram estatizadas, né, foram convidadas a se retirarem do país, né? Então, assim, ele enfrentou, né, grandes corporações internacionais dentro desse projeto, né, que é a chamada Via Chilena ao Socialismo. Não sei se ficou claro aí para vocês. Ficou assim, professora. Fala aí, Thiago. Não, inclusive, muito interessante, eu estava vendo uma passagem num dos livros que o professor Vanderlei passou para a gente entender um pouco sobre o assunto, né? Que justamente quando ele ia estatizar os bancos, eles conseguiram derrubar ele, né? Foi justamente nessa chave, porque... Me corrija se eu estiver errado, professor, mas ele até conseguiu estatizar, sim, as mineradoras, né? Mas os bancos também. Ele estatizou uma grande parte dos bancos chilenos. Pelo menos é o dado que o Sérgio Pitar apresenta no livro Socialismo e Democracia, né? Que ele chega a estatizar, né, grande parte do sistema bancário, né? E aí é um momento de grande ruptura também. Então, assim, o governo Allende, né, porque muitos pensam assim, né, pensando que vocês falaram, né, ele é de direita, ele é de esquerda, tem gente que vê ele como direita, tem gente que vê ele como esquerda, né, eu não sei como é que dá para ver Salvador Allende de direita, né, assim, não consigo compactuar com essa leitura, né, porque se faz uma leitura reducionista, né, da Unidade Popular, significa que só é revolucionário se você tomar o poder pelas armas. Então, nada do que ele fez é revolucionário, né? Então, eu acho isso uma forma muito reducionista de ler o processo da Unidade Popular. O processo da Unidade Popular é inovador, é tão inovador que desperta o olhar do mundo inteiro. Os italianos ficaram olhando, né? O PCI ficou olhando o que daria aquela experiência, né? O que seria aquela experiência. Né, o próprio Estados Unidos, os relatórios aí desclassificados da CIA, chamava atenção. Se essa transição ao socialismo e democracia dá certo, né, isso é um perigo, um risco para a América Latina e para o mundo. Né? Então, assim, a proposta da Unidade Popular, ela despertou esse olhar e, para mim, é uma leitura muito reducionista achar que
por ela não propor uma saída, né, à la cubana, né, com o modelo cubano, de uma revolução pelas armas, etc. e tal, naquele momento, né, ela é um governo, né, ou o Allende é uma figura de direita, né. O Allende, ele representa um projeto, né, e claro que ele faz a defesa, né, o Allende em hora nenhuma fala em qualquer possibilidade de assumir pelo menos assim, nos documentos, né, ele não fala em qualquer possibilidade dele assumir uma postura de ruptura com a institucionalidade, né, ele chama os setores de centro, inclusive, para debater, para conversar, para negociar durante a crise mais ferrenha que existe no Chile, né, e mesmo em 1973, quando tem a primeira tentativa de golpe, né, o Allende chama para negociação. Ele chama para negociação e fala, eu não vou renunciar, né? Aqui não existe possibilidade do Allende renunciar, existe a possibilidade de chamar um plebiscito para que os chilenos escolham ou não se eu devo ficar, mas renunciar, um presidente não renuncia a um mandato, né, que foi legitimamente conquistado pelo voto, né? Então, assim, reforçando, inclusive, o caráter democrático. O Allende não propôs ou não fez nada que ferisse, por exemplo, a legalidade. Mesmo as estatizações, que alguns autores apontam, né, ele não conseguiu aprovar uma lei de estatização, mas ele pega uma lei antiga, que é uma lei vigente, e aplica essa lei. E a partir dessa lei, ele então consegue fazer grande parte dessas estatizações. Então, assim, ele coloca essa questão da legalidade como uma questão muito forte no seu governo, né? E está aí um passo inovador para pensar essa transição ao socialismo, né? A gente pode discutir, isso dá certo fazer, né? Menções e elucubrações se isso dá certo ou se não dá certo, né? Mas pensar que o Allende é uma figura, né, de direita porque ele não propôs uma revolução armada, é muito reducionismo para fazer a leitura, né, de um governo inovador como foi o governo da Unidade Popular, pensando, por exemplo, que ele inclusive propõe uma reforma educacional, né, que se a reforma educacional tivesse sido aprovada, né, certamente iria mudar as bases, né, de construção do pensamento teórico, enfim, né, que é mudar as bases da educação no Chile, porque era uma educação onde o trabalhador teria acesso, né, a não só o nível primário e secundário para a formação de mão de obra, mas também as universidades e o ensino técnico, que inclusive ele também cria com a escola técnica, né. Então, assim, uma questão, é um governo que discute nas suas várias áreas, a parte cultural também tem diversos projetos, né, tem diversas atuações no sentido de popularizar as artes, né, e que as artes falem a língua do povo, né, e falem, mais do que falar a língua do povo, represente a chilenidade, a cultura chilena, e não uma cultura estrangeira, né. Então, que é muito interessante a gente observar também. Isso me lembra a visita que o Fidel Castro fez ao Chile, do discurso que ele fez lá na reunião dos estudantes, em que o Fidel Castro está lá extremamente bolado, revoltado com os estudantes e falando, a sua revolução está aqui, e apontando para o Salvador Allende ali, naquele jeito Fidel Castro de discursar. Professora, nessa, Guilherme, só você me permite aqui, nessa mesma conversa aí, com o Fidel na universidade, o Allende chega até a falar assim, vocês precisam ler mais Lenin, vocês precisam ler o esquerdismo, a doença infantil, e aí o Fidel também dá risadas, né, enfim, eu e a Joana Salem escrevemos um artigo juntas sobre a visita do Fidel a Cuba, né? Então a gente leu todos os discursos que foram publicados, que a gente teve acesso, e a gente escreveu um artigo, a primeira parte do artigo, uma visão mais à la cubana, e a segunda parte do artigo, a visão, né, do chileno sobre a visita, né? Então ficou bem interessante, né? E toda hora tinha essa provocação, assim, ou do público, ou dos dois, né? Ou dos dois, porque no final da visita o Fidel Castro dá uma metralhadora lá de presente para o Allende, né? Então, assim, a gente leu como uma provocação também, né? Então, vem com a sua linha, com a sua via chilena ao socialismo, mas toma aqui uma arma, né? Segura a arma na mão. Exatamente. Falou que tem que ler mais Lenin e provocou. Então, professora, eu queria que você falasse agora um pouco sobre... Para quem não sabe, né? Eu acredito que muita gente, a professora Elisa
ela fez a sua pós no Chile, viajou até lá, chegou a morar no Chile, né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre esse momento de você ali estudando e morando no Chile, como foi essa importância também para o seu estudo, e que também você desse um pouco do resumo de como foi, porque a gente está muito acostumado em o pesquisador sair daqui e ir para a Europa, né? Tá sempre ali de costas para a América Latina. A gente só ouve falar em Portugal, Espanha, os teóricos vão lá para a Alemanha, mas Chile é só para você ver. Com certeza, Guilherme, foi uma experiência ímpar na minha vida. Hã? Diga aí, Vanderlei. Você e a Joana também. A Joana é radical, né? Foi para Cuba e foi para o Chile. Foi uma experiência muito, assim, uma das mais ricas da minha vida, né? Do meu tempo de vida. E, bom, assim, quando eu me apresentei, eu nem falei de onde eu era, né? Mas eu fiz minha formação na Universidade Federal de Goiás, né, em História. Na época, não tinha mestrados na área de América Latina, né? Tinha em estudos rurais, né, Vanderlei? Estudos agrários, se eu não me engano. E eu não queria fazer nada com história agrária, né? Queria continuar meus estudos com o Salvador Allende, porque eu já tinha feito o meu TCC sobre isso. E aí eu fui para São Paulo, fui para a PUC, e da PUC eu estudei o Partido Comunista, né, chileno, e a via chilena ao socialismo a partir da formulação dos comunistas. E foi a primeira vez que eu fui ao Chile. E como eu fui ao Chile? Eu não tinha bolsa, eu fui para a PUC, né? Então eu pagava mensalidade, e eu quis estudar na PUC, né? Eu queria estudar com o Antônio Rago, que é o professor que me orientou, e eu queria estudar com ele, então eu procurei ele, perguntei se ele podia me orientar. E como não tinha, eu ganhei uma bolsa para pagar, era bolsa de demanda social, eu pagava mensalidade, né? Então eu tinha que trabalhar, e aí o que eu fazia? Todas as férias eu ia para o Chile pesquisar. Então dava lá 30 dias de férias, eu falava com o meu chefe, vou pegar os 30 dias corridos, eu preciso dos 30 dias para ir para o Chile pesquisar. Eu falo isso por quê? Porque eu converso muito com meus orientandos, né? Que para eles não se intimidarem, né? Com a dificuldade de ter bolsa, né, com a dificuldade de estudar um outro país, porque a gente acaba dando alguns jeitos, né, para poder viajar e conseguir fazer as pesquisas, né. Então, todas as férias eu ia, né, e tentava aproveitar ao máximo, né. E nessa ida ao Chile, a primeira vez que eu fui, eu fiquei deslumbrada, né. Eu pedi, para vocês terem uma ideia, eu pedi para um amigo de São Paulo conseguir a casa de alguém que eu pudesse ficar sem pagar, porque eu não tinha dinheiro. Ou eu pagava a passagem, ou eu pagava a hospedagem. E aí ele me apresentou uma amiga dele, né, que é a Marcela Espínola, que hoje é uma amiga de coração, eu sou madrinha da filha dela. E aí ela me recebeu na casa dela com a maior boa vontade, me deixou ficar lá 20 dias, e eu fui pesquisar, não falava espanhol, então, assim, tateando o portunhol, e fui ali conhecer o La Moneda, né, fiquei extremamente emocionada, fui para uma reunião da CUT, conheci a Juventude Comunista Chilena, fui para o Congresso da Juventude Comunista, conheci várias pessoas legais que me deram a oportunidade de fazer uma conversa com Luiz Corvalán, que foi o presidente do Partido Comunista na época do Salvador Allende. Eu fiz uma entrevista com ele, que eu nunca publiquei, essa entrevista está aqui, a entrevista, uma entrevista maravilhosa antes dele falecer. Eu começando a graduação, a pós-graduação, então eu não sabia muito bem mexer, né, com esses instrumentos da história oral, né, do método da história oral, então fui muito emocionada, né, de estar com uma figura que liderou o Partido Comunista e teve uma atuação também na clandestinidade durante a ditadura, né, sobreviveu à prisão política, etc. e tal. E aí voltei, terminei minha dissertação, fui fazer meu doutorado na UF. E na UF, o professor Norberto Ferreiras, que me orientou, e eu já falei para ele assim, olha, quando eu quero ter a oportunidade de ir para o Chile e morar lá. E aí ele falou, não, tem a Bolsa Sanduíches que você pode tentar. Aí eu falei, então tá. Ele falou, mas você não quer tentar para a Europa? Eu falei, não, eu não quero tentar para a Europa, porque eu estudo Chile, eu tenho que entender, eu fui para o Chile 2 vezes só, né? E eu preciso ir para lá entender como é a vida daquele povo, porque eles ainda sofrem e vivem sob o neoliberalismo. E eu estou estudando, né,
aquilo que provocou uma reação, né, desses neoliberais, dessas elites empresariais, né, a ponto de instaurar uma ditadura para aplicar o regime neoliberal, né, e eu preciso ir para lá. Aí ele falou, então tudo bem, então vamos pedir a bolsa e tal. E aí, na época, a gente ainda tinha algumas bolsas, né, tinha bastante bolsas, né, Vanderlei, mas não tanto assim. Eu consegui a bolsa, fui selecionada para a Bolsa Sanduíche e fui para lá. Para vocês terem uma ideia, quando eu fui tirar o visto, eu cheguei aqui no Rio de Janeiro, né, vim aqui no consulado para tirar o visto, e a funcionária do consulado chileno falou assim, minha filha, o que você vai fazer no Chile? Porque ninguém vai para lá estudar pós-graduação, não, lá é tudo pago, não sei o que. Eu falei, não, mas eu vou ficar um período pesquisando, eu não vou estudar pós, porque a pós eu faço aqui, eu vou para lá e tal. E ela falou, eu não sei fazer isso, porque é o primeiro processo que chega na minha mão, isso foi em 2009, é o primeiro processo que chega na minha mão de alguém pedindo uma bolsa da CAPES para ir para o Chile. Todo mundo que eu saiba, que eu conheço, vai para outro país, assim, não vai para a América Latina. Quando vai para a América Latina, vai para a Argentina, mas para o Chile não vai. E aí, até ela fez uma crítica às universidades lá, falou que as universidades eram fracas, etc e tal, e o que é isso, né? Enfim, aí fui para lá, tive um professor que me recebeu, que é o professor Rolando Álvares, que é meu parceiro hoje de pesquisa, inclusive, admiro muito, me recebeu, me ajudou muito, ele articulou todas as entrevistas que eu tive com ex-dirigentes do Partido Comunista ou do governo da Unidade Popular. Então, eu entrevistei 2 ministros da época, então foram todas as articulações feitas por ele. Ele me deu uma oportunidade que eu acho ímpar, porque ele dava aula do curso de História de uma universidade particular, e ele me permitiu, né, assistir essas aulas, negociou com a reitoria que uma pessoa pudesse assistir sem pagar nessa universidade, né, no curso de jornalismo, para eu poder, porque eu queria cursar História Contemporânea do Chile, para entender, na graduação, para poder entender a história do Chile, né, e não pensar só Allende, eu queria entender a formação do século XX, a transição do 19 para o 20 e do 20 para o 21. Então, eu fui fazer, ele conversou lá com a reitoria me permitiu, e aí eu comecei a fazer meus estudos lá, fui morar, né, numa casa de estudantes chamada El Punto, né, então moravam ali, se eu não me engano, eram 60 estudantes que moravam, grande parte da graduação, então era uma festa o dia inteiro, e eu na pós ficava até um pouco estressada, porque final de semana era festa, e eu querendo concentrar na minha leitura, né, nos documentos, porque eu tinha pouco tempo para fazer muita coisa, né, mas foi uma experiência ímpar, porque eu fui para as poblações entrevistar, ninguém ia comigo, eu ia sozinha, então eu que tinha que me virar, né, de chegar em alguns lugares. Todo mundo sabe, eu sempre repito isso, o Chile é um país muito acolhedor, mas é um país muito machista. Então, diversas vezes eu pegava o que eles chamam, né, de um transporte, é tipo um carrinho preto, né, um taxizinho, que te leva, que faz a integração do metrô ou dos ônibus, né, com as populações ou com os lugares mais longes, né. E eu pegava esses carrinhos e o povo ficava assim, o que essa estrangeira mulher está fazendo sozinha indo para esses cantos, né, porque os trabalhadores que eu entrevistei moravam nas poblações ainda, né, e continuam nessas poblações por questões afetivas, mas também por questões financeiras, porque o Chile é um país muito caro, né. Então eu ia, entrevistava pessoas que me abriram as casas, né, para me receber, para poder contar a história de vida, né. Então, foi um momento muito enriquecedor. E também tive a oportunidade de fazer uma disciplina na pós, pela Universidade de Santiago, do Chile, onde eu fiz uma disciplina na pós com o professor Rolando sobre o movimento sindical. Então, foi um período, assim, extremamente enriquecedor, né, para a minha história de vida e para eu entender também o país que eu estou estudando, né? Eu não quero ir lá só ver o documento, eu quero entender a lógica cultural de como esses chilenos vivem, né? E mais, assim, ter a oportunidade, por exemplo, de participar das manifestações do 11 de setembro. Todo 11 de setembro tem manifestações, né, para relembrar o golpe e para denunciar, né, as questões relativas aos direitos humanos, né. Então, assim, eu participei, né, eu fui lá, eu vi como era, eu vi como é a reação, né, dos carabineiros com as manifestações. Então, eu queria essa experiência de vivenciar o que é o Chile, o que é sobreviver com uma bolsa no Chile, né.
enfim, então foi uma experiência muito enriquecedora e recomendo a todo mundo que estuda a América Latina, né, em vez de ir para os países europeus ou, né, para outros arquivos, eu sei que tem arquivos maravilhosos, lindíssimos, né, com muita documentação, pense, né, num acervo lá, mas pense também que uma bolsa sanduíche na América Latina, né, é super importante para a gente construir, né, essa história latino-americana de forma crítica, né, de forma atuante, né, mas é importante a gente conhecer o nosso continente, né, eu acho que isso é fundamental para nós, né, que estuda a história latino-americana, né. Sem dúvida. Antes de uma pergunta, uma observação. Na minha época, eu não tive tanta condição de ter a bolsa sanduíche, que eu trabalhava no Tribunal de Justiça, né? Então, eu pegava cada mês de julho, aquele frio danado, eu pegava 1 ou 2 semanas na Argentina, era o que dava para fazer, mas eu fui todos os anos do doutorado, né? Então, de tanto ir, você acaba aprendendo um pouco, né? Você acaba pegando um pouco o jeito. Mas, Elisa, eu não gostaria que você nos deixasse sem nos contar a tua impressão acerca de um processo muito atual do Chile. Eu lembro que quando eu pus o pé no Chile, em 2016, a primeira coisa que eu escutei, que eu já tinha estado lá em 2008, primeira vez, 2015, 2016 eu pus o pé no Chile e eu vi acerca das manifestações contra as AFPs. As AFPs, os ouvintes, desculpem estar falando palavrão aqui na frente de todo mundo, né? As AFPs são as empresas privadas de previdência chilena impostas pela ditadura a partir de 80, inclusive quem montou esse sistema é o irmão do atual presidente da República, né? O José Pinheira, irmão do Sebastião Pinheira. E quando eu botei o pé no Chile, em 2016, estava vendo as manifestações no MAS AFP, inclusive o discurso era que as pessoas procurassem retirar o que elas tinham na AFP, porque, rapidamente, desculpa te cortar um pouquinho, Elisa, mas acho que é importante, a AFP funciona assim, você não tem no Chile um modelo propriamente de previdência social como nós aqui temos, uma garantia de um salário mínimo, por exemplo. Para nós da classe média pode parecer bobagem falar em salário mínimo, mas para muita gente nesse Brasilzão é o que salva a lavoura. Você que é de Goiás sabe disso, tem muita prefeitura que se não for esse salário da Previdência, a prefeitura fecha simplesmente, né? No Chile, o que acontece? A pessoa, ela começa a descontar, ela pode escolher apenas que empresa ela quer. Ela não tem a opção, não quero descontar. É liberal, mas nem tanto, né? Você não pode dizer assim, eu quero deixar o dinheiro embaixo do meu colchão. Não. Quando você se inscreve como trabalhador, você tem que descontar para uma das 6 empresas. Mas só que naquela letrinha do contrato, que não adianta nem você ler, que você vai ter que assinar do mesmo jeito, o que a empresa vai fazer? A empresa pega a tua grana e ela investe. Só que se a empresa tomar prejuízo, o prejuízo fica por sua conta. Você é que perde, não é a financeira. E aí, quando, enfim, depois de 30 e tantos anos, você resolver receber o que tem a receber, o máximo que se consegue é o equivalente a 1/3 do salário mínimo. E há casos de gente que recebe o equivalente a R$4 por mês, e muito inteligentemente os dirigentes das financeiras dizem assim, não, mas não tem problema não, porque a pessoa recebe R$4 por mês, mas já que é justamente para a gente poder deixar para os filhos ou para os netos. E talvez não seja muito casual o alto índice de suicídios entre idosos no Chile, embora o pessoal mais de ultradireita diz que o problema é o frio. Diz que o problema é o frio. Então, como é muito frio, né? Então as pessoas se suicidam, né? Bom, muito frio e sem dinheiro, vamos combinar com uma combinação bastante explosiva, né? Então, mas por que eu estou dando esta volta toda? Estou
tomando um pedaço da entrevistada. É porque eu queria que você falasse um pouquinho do que aconteceu no Chile em 2019, que é o que eles chamam agora de estalido social, né? Que eu já estava vendo o germe dele em 16, claro que o historiador não faz provisão, o historiador sabe que erra, né? Eu não sou Olavo de Carvalho, eu não sou astrólogo, mas já dava para imaginar que alguma coisa poderia acontecer, e de fato aconteceu. Eu queria que você falasse um pouquinho dos 30 centavos lá do Chile, né? Dos 30 pesos. Bom, eu acho que 2019 representa, né, um processo extremamente importante para o Chile, né? As manifestações, é claro que no processo pós-ditadura, né, de redemocratização, mas depois, né, em democracia, os movimentos sociais se mobilizaram, né, eles se reconstruíram e se mobilizaram. A gente tem, né, revoltas estudantis muito importantes na história chilena, né, nos anos anteriores, né, a revolta dos pinguins foi uma que marcou, né, a América Latina, mas 2019 ela ganha uma grande dimensão, né? Ela ganha uma grande dimensão porque não é o problema do aumento da passagem ou o problema educacional, né? Ela ganha uma dimensão de que é preciso repensar, né, todos os pactos que foram feitos no processo de transição, né, que permanecem em pé, né, e romper com essa herança neoliberal presente no Chile, por mais que tenham tido, né, reformas políticas, né, no sentido de acabar com o sistema binominal, né, ou com os chamados senadores vitalícios, etc., as bases neoliberais do Estado ainda continuam, né, vigentes até hoje. Né? Você citou um dos exemplos aqui, que são as AFPs, né, as administradoras de fundo de pensão, mas você tem o sistema educacional, né, você tem o sistema de saúde, né, que foram, né, os 3 pilares das reformas, né, pinochetistas, né, no neoliberalismo chileno, muito fortes na década de 80, né, e que continuam até hoje, mesmo com algumas reformas políticas que tenham acontecido, ou mesmo quando a Bachelet propôs, né, um sistema de bolsas, etc. e tal, mas a exclusão educacional é uma exclusão muito grande ainda. Então, nesse sentido, né, 2019 representa justamente o questionamento, né, desse Estado ainda neoliberal, em plena democracia, e que não provê nenhum tipo de direito, né, econômico e social para os chilenos. Né? Eu acho que as mobilizações... Diga. Só queria pedir para você, porque a gente está falando, a gente busca com os nossos podcasts, né, falar também para um público mais amplo, né? Eu queria que você contasse um pouquinho o que aconteceu em 2019, o factual mesmo, assim, o arroz com feijão, para a pessoa que de repente esteja nos ouvindo e não conhece o processo, que a gente fala assim, 2019, eu e você nós conhecemos, beleza, gente, tá aqui, gente, mas eu queria que você explicasse um pouquinho para quem não sabe, de repente a pessoa que está nos ouvindo e não conhece 2019, mas o que houve em 2019? O que aconteceu de tão grave que possibilitou o questionamento do modelo? O factual. Então, 2019 foi a erupção, né, da luta dos estudantes, né, contra o aumento de passagens ali, onde eles pularam as catracas do metrô, né, exigindo que não tivesse o aumento das passagens, né? Esse foi o pontapé inicial, né? Mas o que se teve depois foi uma dinamicidade desse, né? Um alastramento dessas revoltas, porque justamente não eram os 20%, mas eu não estou querendo falar isso para pensar no nosso caso aqui, porque eu acho que são casos completamente diferentes, né? Então, os estudantes, né, questionaram esse aumento de passagem, inclusive em função das condições que eles vivem, né, salariais, de emprego, etc. e tal, né, mas acabou que esse movimento transformou num movimento que tomou conta da sociedade inteira, né, do questionamento. Não sei se eu respondi aí, o Vanderlei. E lembrando só que quando a gente está falando de revolta, porque o que a professora Elisa está se referindo
ao nosso 2013 aqui, que ele começa por conta de aumento de passagens do Rio e São Paulo. Sim. Só que o nosso momento ele começa com a esquerda, até o momento da esquerda do PT, vamos dizer assim, mas ele é muito rapidamente capturado pela ultradireita, né? Pela direita primeiro e pela extrema depois, e deu extrema-direita depois, e deu no nosso atual presidente da República, né? Em coisa bem resumida. No caso do Chile, lembrando que essa revolta significa, sim, quebra de metrô, sim. Aí quebrar o metrô, sim, quebraram o metrô, quebraram estações. Os carabineiros agiram de uma forma violentíssima. Não, o Chile tem uma polícia militar que é nacional e que é uma força armada e que é uma força extremamente, digamos assim, aguda no seu modo de atuar, né? E a coisa foi num nível de tanta pressão que, no final de contas, aliás, uma amiga minha que é muito macrista se desesperou porque falavam contra o Macri nas manifestações no Chile, sabe, Elisa? Então, ela não gostou, não, ela ficou chateada. Então, o que aconteceu foi que o governo se viu obrigado a sentar com a oposição, incluindo mesmo a esquerda, o pessoal da Frente Ampla, e se convocou uma Assembleia Constituinte, primeiro um plebiscito, para saber se o povo queria ou não uma nova constituinte, uma nova Constituição. E depois, nesse meu plebiscito, se votar se queria um Congresso puro constituinte ou se faria uma constituinte mista, metade dos membros do atual Congresso, metade dos membros de uma Assembleia a ser eleita. E aí o povo votou nas duas alternativas. Tanto aqui vai ser convocada a Constituinte, como agora em maio, ia ser domingo passado, mas por conta da pandemia foi adiado para maio a votação, né, dos que vão ser eleitos para a Assembleia Constituinte. Lembrando uma coisa importante, o Chile, com todo o neoliberalismo, é dos países que mais vacinam no continente, só para lembrar, tá? Vanderlei, aqui eu só tenho uma divergência de análise contigo, que eu acho que o que fez o movimento, né, como esse movimento de 2019, ele não tinha uma liderança, né? Era a pulverização de lideranças, né, ocorreu foi uma característica desse 2019. Você não tinha, por exemplo, uma coordenação das lutas de 2019, né, você tinha uma pulverização. E nesse sentido, né, eu acho que não foi a pressão da esquerda, né, para o governo negociar com essa esquerda, foi essa pressão popular, porque foi a pressão popular que inclusive, impulsionou essa esquerda a aderir também a essa pauta da necessidade de realizar uma constituinte, né? Então, a bandeira da constituinte, na minha análise, ela parte mais, inclusive, inicialmente, do próprio movimento, né? Quando eles dizem assim, não é 60%, não é os 30%, desculpa, não é os 30%, na verdade, o que eles estão querendo dizer, né, o que eles estavam tentando articular é que como esse movimento tem várias frentes, e aí as AFPs também saíram às ruas, as mulheres também saíram às ruas, né? A juventude saiu às ruas, enfim, né? Os indígenas, os povos originários também saíram às ruas, né? Começou a pressionar para que todas essas demandas sejam colocadas de fato em pauta, é preciso rever o legado neoliberal. E aí a esquerda também entra, mas a esquerda, inclusive, né, eu lembro de uma entrevista que o Partido Comunista deu, né, e depois a própria Frente Ampla, também os deputados da Frente Ampla, e que eles falavam, né, de que eles não são os únicos representantes, né, os porta-vozes daquela reunião, pelo contrário, né? Então, assim, porque também nessas manifestações de 2019 tem um questionamento da classe política, né? As mobilizações também questionaram, né, os próprios partidos políticos, porque muitos dos partidos políticos foram aqueles que aceitaram os pactos do processo de transição em que não se poderia mexer no legado neoliberal,
né? E aí tem, inclusive, discussões historiográficas que estão sendo realizadas, pesquisas, etc. e tal, né, sobre esses pactos, mas, de fato, o Partido Socialista, né, por muito tempo governou, né? E aí o questionamento era por que o Partido Socialista, por exemplo, não teve força suficiente para mudar, né, mudar a Constituição, ou ele não teve força, ou ele se acomodou ao poder, né? Então tem esse debate também entre os movimentos sociais no Chile. Então o que se tem ali é um questionamento de 2019 também dos atores políticos, né? E isso é muito forte, e ao mesmo tempo os atores políticos, né, os partidos políticos se reorganizando na luta política, o que é altamente legítimo, né, e tem que ser assim mesmo, né, eles também têm que se reorganizar suas pautas, né, e aí sim, essas pautas endureceram com o governo, né, no sentido do processo de negociação, porque é um processo de negociação que passa pelo parlamento, né, que passa pelo Congresso Nacional, né, de chamar um plebiscito, etc. e tal, né, de ver como que esse plebiscito, então você tem uma série de pautas, de questões institucionais que passam pelo parlamento, né, e obviamente, né, o parlamento e os setores sociais pressionando o presidente da República, né, o Piñera, que é um presidente de direita, né, um governante de direita, né, e que, portanto, que inclusive sua família está envolvida ali, né, com o legado neoliberal, com o governo neoliberal e com o legado neoliberal. Né, então, esse 2019, né, ele serve para diversas análises, né. Outra questão importante também de 2019, que você toca aqui, por exemplo, das forças repressoras, né, dos carabineiros, é que muito desses movimentos também relembraram, né, o período ditatorial, que essa juventude já não viveu, né. Ela pega o resquício neoliberal na economia, né, mas ela não viveu, por exemplo, os toques de recolher, né, então que o Chile adota o toque de recolher, né, o Piñera fala aquela frase, estamos em guerra contra um inimigo invisível, né, que é a mesma frase que o Pinochet também fala, né, no período ali, no atentado, né, então essa juventude vai tendo contato com o que é uma das faces mais perversas, né, do próprio período ditatorial, que é a repressão, né, e ao mesmo tempo dos mais velhos, né, os avós, né, revivem momentos também que são esses momentos dos toques de recolher, de não poder sair na rua, né, etc. e tal. O primeiro toque de recolher que o Piñera anunciou não foi respeitado pela juventude, por exemplo. A juventude falou, vamos para a rua no horário do toque de recolher, né, e foram para as ruas para desafiar, né, de que aquele não era aqui é um período de democracia, não é um período de ditadura, né. Então, assim, é um passado, um diálogo entre o passado e o presente, né, o tempo todo a partir de 2019, né, que é uma questão muito interessante também para a gente analisar, né. Esse toque de recolher o atual presidente da República do Brasil gosta. Bom, professora Elisa, queria agradecer aí para você por Calma esse aí, papo. professora, por favor, Sim. Poderia dar recomendações de leitura também? Posso, mas eu vou ficar te devendo em falar aqui, sabe por quê? Eu tenho um problema sério, que eu não gravo o nome dos livros e dos autores, então eu tenho que fazer minha colinha. Como vocês não me falaram que iam fazer essa pergunta, eu não trouxe a minha colinha aqui, mas um livro eu já posso te falar. O Mário Garcês, que é um historiador muito interessante, né, estudou inclusive as poblações e a resistência à ditadura nas poblações. Ele acabou de lançar um livro, aliás, foi em novembro, desculpa, acabou, né, porque é bem recente, em novembro do ano passado. Ele lançou um livro pela editora Long, que eu não vou saber o nome agora, se eu tivesse me falado, eu tinha feito minha colinha, mas é sobre o estalido social. Eu acho que, inclusive, chama Estalido Social, : e tem alguma coisa. Então, assim, é um livro muito interessante para poder fazer essa relação entre passado e presente, para entender o presente, né? Porque uma das questões, inclusive, dessas manifestações de 19, que todo mundo perguntava era qual rumo vai tomar esse movimento? Ninguém sabe. Ninguém sabe. A gente sabe que uma das etapas foi cumprida, que é chamar, né, a Constituinte, né, o processo de reformulação da Constituição, né, que é uma questão inovadora, que inclusive vai ter paridade entre gênero, né, homens e mulheres, que é a primeira vez, né, que isso tem no mundo,
né, vai ter cota, inclusive, né, vai ter uma porcentagem, né, de cadeiras, de assentos para os povos originários, também é a primeira vez que isso acontece no mundo, mas o que vai dar disso, a gente não sabe, o jogo está sendo jogado, né, então, o Mário Garcês, o livro do Mário Garcês nos dá essa relação entre passado e presente para entender o estalito, né? 50 anos da Unidade Popular no Chile, um balanço historiográfico da editora Fino Traço, que é uma organização minha e da professora Adriane Vidal Costa, da Universidade Federal de Minas Gerais, e que tem um dos artigos aqui do Vanderlei, né, que também contribuiu para esse livro, que foi feito no mesmo período que a gente elaborou, que a gente fez, né, produziu o evento dos 50 anos da Unidade Popular, que está disponível no YouTube, o evento inteiro, para quem quiser assistir. A gente tem um canal, né, 50 anos da Unidade, seminário 50 anos da Unidade Popular, quem quiser assistir, pode assistir ali. Todas as mesas, todos os debates estão ali para as pessoas, para quem quiser, quem tiver interesse. Inclusive, a última mesa é com o Mário Garcês, e ele fala um pouquinho do livro dele sobre o estalido social. Viu, Thiago? Tu é muito atirado, cara. Eu ia passar a palavra para você fazer recomendação de livros. Eu sou assim, cara. Eu sou pilhado. Para quem não sabe, Thiago aí está fazendo monografia no Chile também, né? E ele, como bom historiador, gosta sempre de atualizar sua listinha interminável de livros. Só queria acrescentar uma pergunta, professora Elisa. Você se lembra do nome do artigo que você mencionou, que escreveu junto com a professora Joana? Putz, tá vendo, gente? Eu sou péssima, tá na minha autopropaganda. Chama Diálogos Revolucionários. A primeira parte, a segunda parte eu já não vou lembrar. Tá bom, professora. Eu queria agradecer mais uma vez pela sua participação. Com certeza a gente conseguiu aí aprender muito sobre a história do Chile, história da América Latina, né, no geral. Foi até um episódio que a gente passou um pouquinho aqui do tempo, mas como o papo foi muito bom, não teve problema, né? Então é isso, gente. Eu queria agradecer também vocês ouvintes, e falar que essa produção aqui do podcast é uma organização da LEAL, a Liga de Estudos da América Latina da Unirio, e que vocês podem encontrar aí mais informações sobre a gente nos detalhes do podcast. É isso, gente. Guilherme, se você me permite, eu só queria agradecer o convite, né, seu, do Thiago e do professor Vanderlei, que é um parceiro aí também de estudos chilenos, né, e para mim foi um grande prazer falar sobre o Chile, né, falar um pouquinho da trajetória, e espero que os ouvintes aí possam se sentir instigados em estudar a América Latina, né, a viajar, né, na América Latina e a pesquisar na América Latina, né. Se eu cumprir esse objetivo, para mim está muito bom. Obrigada mais uma vez, foi um prazer estar aqui com vocês. O prazer é todo nosso, professora. Muito obrigado. Verdade. Obrigado, então, a todos. E é isso, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, até a próxima, pessoal.